Bom dia, paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, tô dando bom dia. Boa sexta-feira, né? Bom final de semana e bora pra a obra do Consolador, porque é ele que tá aqui na terra, mais eu. Vamos ler essa parábola inteira. Ela é um pouquinho grande, mas eu vou soltar ela no vídeo pra vocês, ela inteira. No final do vídeo, eu solto um sonho da volta de Cristo, que ele escreveu um nome bem grande, volto no céu pra mim, né? Aí no final do sonho eu solto pra vocês. Ó, no final do vídeo, vocês me perdoam quando eu falo errado? No final do vídeo eu solto ela pra vocês, tá bom? Vou primeiro soltar a parábola, quando for no final, quando terminar de soltar a parábola, eu solto... Eu vou soltar outra também pequenininha, que é da figueira, vou soltar a figueira e no final da figueira eu solto o sonho, tá bom? E não seja incrédulo igual Tomé, porque Tomé andava com Cristo. Tomé se sentava na mesa junto com ele, nem tão pouco ele cria nele, porque ele disse assim, eu vou morrer, mas vou passar 3 dias no ventre da terra, mas no terceiro dia eu ressuscito. Já estava profetizado, mas Tomé não acreditou. Os outros acreditaram, porque Maria Madalena foi lá e falou, mas Tomé disse que não. Só se eu ver ele, se eu ver ele eu creio nele, se eu ver ele eu sei que ele é Deus, entendeu? Como ele abriu a boca e falou, né? Mas Deus deu um carão nele, né? Deus repreendeu ele. Porque tu me viste, tu creste, Tomé? Igualmente muitos vão ver ele agora no arrebatamento, né? Aí viu, aí creu, se prostrou perante ele, porque ele é um rei, né? Então, rei maravilhoso, rei lindo, né? Glória a Deus. Vamos pra cá? É João 16. Vou ler a parábola do Consolador, o que é que ele está fazendo na terra. Primeiro, o que é que ele está fazendo na terra? Ele está nos limpando do pecado. Porque nós estamos na terra, todo dia nós estamos... Todo momento nós podemos estar sujeitos a pecar, né? Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Porque se a gente entristece ele, ele se afasta da gente, entendeu? Jamais fazer tal coisa, né? E a gente vê... Hoje o mundo ele oferece muitas coisas para nos afastar dele. Para quando ele vir, quando Cristo vir em cima das nuvens, a gente perder. O Cristo vem, o Espírito Santo vai sair da terra e a gente ainda perde o Consolador. A gente perde o Espírito Santo, né? Que é o Consolador, né? Então, perde a vinda de Cristo, não vai com ele, ainda perde o Consolador, né? Quem está conosco, né? Invisível, mas está conosco. É invisível, os olhos dele também do Espírito Santo. É lindo, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu vi. E eu filmei no céu e eu vi. Esse vídeo tá comigo, entendeu? E os olhos dele como fogo também, tá comigo também. Só um, ele mostrou só um olho, entendeu? E é porque eu não passei mais, porque ele me mostrou foi mais coisa. Esse era pra me ter feito um vídeo bem grande, os olhos dele assim, fumaçando de fogo. Ele irado com a terra, os pecados, né? E é porque eu entendo as coisas de Deus. Por isso que ele me mostra as coisas no céu. Sabe por quê? Porque eu creio, entendeu? Que adianta eu ler as Santas Escrituras? Ah, eu amo Deus, eu acredito em Cristo e não ler e não acredito em nada que está escrito. É uma fé em vão, só da boca para fora, né? Porém, dito, vou repetir de novo do início. Começa do versículo 7, que é o número da perfeição, né? O Espírito Santo ele é perfeito, perfeito. Por isso começa logo no versículo 7, falando sobre ele, vai até o versículo 22, bora lá? Porém, digo vós a verdade, que vós convém que eu vá. Ele foi, né? Cristo foi, glória a Deus, que dor. Porém, porque... Eu vou repetir de novo que eu gaguejei, tá bom? Porém, digo vós a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for-lo, enviarei. Então, Cristo foi para o céu e ele enviou o que? O Espírito Santo. Que é, cujo ele está invisível no nosso meio. Ele está aqui perto de mim, vocês não estão vendo nem eu, né? Então. Mas eu tenho certeza absoluta que ele está aqui mais eu, né? Então. Por quê? Porque eu creio e acredito em tudo que está escrito, entendeu? Glória a Deus.
Ó, preste atenção em cada versículo que eu vou ler pra vocês. Versículo 8. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O juízo, vocês prestaram atenção, né? Juízo é o livro do Apocalipse, uma sentença sobre toda a humanidade. Esse é o juízo, entendeu? Se vocês se arrependerem, né, então, se livrará do juízo, senão o juízo vai vir sobre toda a face da terra, né? Continuando, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Não creu em quem? No Messias. Versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de botar os olhos em Cristo. Não vejo a hora de botar os olhos no Messias. O Messias é lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Santo, santo, santo ele é, né? Glória a Deus. Andam. O 12. Não, vou ler o 11. Eu li o 10, vou ler o 11. E do juízo, porque já o princípio... Não, peraí. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, que é o inimigo, né? Então, ele já está condenado. Ele está procurando que as pessoas que não estão condenadas, para que seja condenado igual ele, porque ele está sentenciado, né? Então, ele procura o quê? As pessoas que são inocentes, que não há o quê? Eles procuram justamente colocar coisas nela para que ela seja julgada e condenada também. Igualmente ele, entendeu? Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Muitas coisas, né, que ele tinha que falar, naquele momento ali não era um momento adequado, né, glória a Deus. Porque até pra gente falar tem que ter um momento adequado, né. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá todo o que teve ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o que há de vir é a sentença lá no livro do Apocalipse, né? Então, tá bem declaradamente o que nós estamos prestes a passar na face da terra, né? Mas continuando aqui, versículo 14 agora. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vós disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me vereis. Eis, portanto, vou para meu Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Que falta Cristo, o Messias, faz na terra. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, a presença dele. Mas quando ele aparecer, ele vai aparecer para nos tirar da terra, entendeu? Enquanto isso, a gente está aqui com o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Ele é assim, guerrilheiro, né? Porque ele está tentando nos tirar do quê? Da mentira, do engano, entendeu? Ele está sempre nos convencendo dessas coisas, né? Mas Cristo, quando aparecer acima das nuvens, sai o Espírito Santo, que é o Consolador, e o quê? E a igreja dele da face da terra, nós sairemos, né? Então, uns para o tormento eterno e outros para a vida eterna, né? Para que não se esqueça, né? Que tem 2 sentenças no arrebatamento. 2 sentenças. Uns para ganhar a eternidade com Deus
e outros para ganhar o tormento eterno. E é justamente aqueles que estão dentro da casa de Deus. Por isso que eu digo a vocês, cuidado, cuidado ao lado que tu tá andando. Vigia, lê a Bíblia. Cristo disse, examinai a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, entendeu? Uma mulher casa com um homem, vou dar uma comparação aqui. Uma mulher casa com um homem, como é que ela vai conhecer ele se ela não conviver com ele? Então, como é que tu vai conhecer Cristo se tu não lê as Santas Escrituras? Só ouvir pela boca dos outros. É muito ruim, né? Então, melhor ler, né? Então, ler, Senhor, eu tô lendo, não tô entendendo nada. Espírito Santo, me ajuda. Ele ajuda, tenho certeza absoluta que ele te ajuda, entendeu? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Nem os discípulos que estavam caminhando com ele, nem os discípulos não entendiam tudo que Cristo falava. Vocês prestam atenção? Que eles perguntavam, entendeu? O que é isso que ele diz? Que não estão entendendo, né? Então, e eles interrogavam a Cristo, entendeu? Um pouco e não me verás, e outra vez um pouco me verás. Portanto, vou para meu pai. Diziam, pois, que dizer isto um pouco, não sabemos o que diz. Tá vendo o que os discípulos disse para ele? Por isso que eu digo a vocês, se tá lendo, não tá entendendo, começa a fazer as perguntas ao Espírito Santo, entendeu? Agora eu vou ler o versículo 19. Conheceu, pois, Jesus o que diziam, interrogar, e disse-lhe, indagai entre vós acerca disto que diz, um pouco e não me verás, e outra vez um pouco e me verás, eis. Na verdade, vós digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. Tá vendo, O mundo se alegrou com a morte de Cristo, o mundo se alegrou. E os discípulos fizeram o quê? Os discípulos ficaram tristes. Como é que não sente com a morte do nosso Salvador, né? Então, eles ficaram tristes. E vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se reverterá em alegria. Por que a tristeza dos discípulos soube que Cristo morreu? Por que a tristeza dele ia se revestir em alegria? Sabe por quê? Porque ele ressuscitou entre o mundo dos mortos e nos deu a oportunidade de sermos igual a ele, entendeu? De ressuscitar entre o mundo dos mortos, entendeu? A mulher, quando estava para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter, quando a luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Glória a Deus. Versículo 21, encerrei para vocês no versículo 21, mas ainda tem o outro, o último. A mulher sente a dor, fica entre a vida e a morte, mas o que? Depois ela se alegra. Por quê? Porque ela colocou um homem no mundo. E também isso aqui também se refere o quê? Que a gente está sentindo as dores de parto. A gente vai sofrer um pouquinho, né? Então, mas no nascimento a gente vai se alegrar, porque Cristo vai apagar da nossa mente todas que nós vamos o quê? Sofrer, entendeu? Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós tereis, então
então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirar. Então, a nossa alegria de a gente um dia permanecer para sempre com ele, ninguém a tira de nós, entendeu? Por quê? Porque Cristo ressuscitou entre os mortos, e Cristo subiu ao céu, e Cristo vai o quê? Voltar para nos levar dessa terra, junto com ele vai o quê? O Consolador, entendeu? Esse mundo vai ficar o quê? Com o maligno, entendeu? E encerrei a parábola para vocês. Agora bora para a parábola da figueira, né? Como eu prometi a vocês, tem que cumprir, né? Tô saindo procurando para saber onde é que ela tá, né? Pronto, já achei. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tô com vocês, entendeu? Ó. Eu li para vocês, né? Qual era que eu tava lendo? Olha, aqui é Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. O início da parábola, que vai até o versículo 9. Uma pequena parábola que tem um grande significado para todos nós, entendeu? Preste atenção que foi que Cristo deixou aqui escrito nas Santas Escrituras, ó. E dizia esta parábola a um certo homem. Tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, na sua vinha é no seu reino. Uma figueira, um certo homem tá falando dele, entendeu? Porque ele não podia abrir a boca sem ser por parábola, porque tinha que se concretizar o que estava escrito. E ele tinha que fazer o que estava escrito através das Santas Escrituras, através dele, entendeu? Vou repetir. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque a ocupa ainda a terra inutilmente. Aí as pessoas o que tá na terra, Deus deixa uma responsabilidade com a gente, as pessoas o que viram as costas para Deus e ainda não quer arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Ó, esse tempo eu fiquei, Cristo apareceu para mim no sonho do arrebatamento, eu passei 3 anos. 3 anos sem soltar nas redes sociais, sem soltar nas igrejas, entendeu? E é justamente os 3 anos que está escrito aqui. Após eu começar a contar e fazer a vontade dele, ele continua aparecendo para mim seguidamente. E seguidamente ele continua aparecendo para mim. E é tudo que está escrito aqui, entendeu? Ele me deu só um ano para mim começar a fazer a vontade dele, entendeu? Ó, vou continuar para que vocês entendam. E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Então, ele pediu um ano para me ficar na terra. Se eu estiver fazendo a vontade dele, agradando ele, ficarei. Se não, vai ser retirada da terra. Um ano. Já tá bem pertinho do final do ano. Eu acho que falta o quê? Falta só um mês, né? Pro final do ano, acho que é, né? Então, um mês e um dia, sei lá. Então, que eu não sei se hoje é 30... Não, eu acho que eu não sei se é 31 ou se é a primeira, entendeu? Então, é o que eu tô dizendo pra vocês. As coisas que tá escrito nas Santas Escrituras, todas elas são verdadeiras. Todas elas têm o que se cumprir, entendeu? Não tem uma coisa que eu vejo que não esteja escrito que não se cumpriu. Todas elas se cumprem. Vou ler o último versículo, para poder soltar o sonho como eu prometi a vocês. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandará cortar. Então, eu tive um sonho de uma árvore, era uma árvore, ela tava bem grande, ela tava assim, bem, tá entendendo? E sabe o que foi que eu vi? Um buraco mesmo no pé dessa árvore. Isso representa o quê? E lá embaixo no buraco tinha uma pedra. E eu entendi, era uma pedra assim, essas pedras normais, mas essa era uma pedra muito grande, entendeu? Lá embaixo, entendeu? No pé dessa mangueira, entendeu? E tinha esse buraco, era uns 3 metros. Eu vou desligar aqui e volto já. Volto já com você.
É como eu tava dizendo pra vocês. Vocês me desculpem que eu tive que apagar, né? É como eu tava dizendo pra vocês. Esse sonho que eu tive, esse sonho é o sonho de uma nave espacial. Vou contar ele pra vocês, ainda vou soltar outro sonho, que é o que eu prometi a vocês. Vou aproveitar e vou soltar esse sonho, né? Que é justamente referindo a parte desse sonho, referindo justamente o que está escrito aqui, a figueira. Porque ele apareceu para mim e ele contou comigo. E eu virei as costas para ele. No sonho do arrebatamento, ele me mostrou que eu estava com as costas para ele. Eu tinha deixado ele de lado, entendeu? Porque eu pensei que os sonhos era para guardar, não era para contar as coisas de Deus, entendeu? Porque eu tive muitas visões celestiais, mas tem visões que até tem uns reflexos, né, na minha mente, que eu me lembro. Agora tem umas que eu não me lembro mais, entendeu? Porque eu tive muitos sonhos. E ele contando comigo, eu com negligência com ele, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Quando eu comecei a soltar nas redes sociais, que eu comecei a soltar na igreja, ele continua aparecendo para mim, seguidamente. Cristo, o Messias mesmo, entendeu? E vou soltar o sonho pra vocês. Olha, eu sonhei que eu tava no caminho. Era um caminho, não tem essas varedazinhas, né? Que a areia é branca, matinho de um lado, mato do outro. Eu tava andando num caminho desse, a areia é bem branquinha e eu andando, mas outra pessoa. E eu vim andando mais essa pessoa e eu me encostei assim mesmo. Eu vim andando de tascada de bicicleta. Eu vim andando e eu me encostei mesmo numa casa, né? Ela tinha assim uma calçada muito alta, né? Eu encostei a bicicleta e me encostei lá na casa. Quando eu olho pro céu, eu vi uma zoada como se fosse de avião. Aí eu peguei, né? Eu fiquei olhando, né? Fiquei olhando. Aí de repente, aquele que eu tava escutando como zoada de avião, ele vinha na minha direção. Aí vinha. Quando ele chegava bem pertinho de mim, eu conhecia que era uma nave espacial. Era toda rosa por cima, com as luzinhas, coisa mais linda, umas luzinhas. E embaixo, assim, ela clareava o chão. A luz dela vinha até o chão, clareava o chão. E eu peguei, na hora que eu vi, né, eu me escondi. Eu entrei nessa casa, Agora, eu não sei se eu abri, eu acho que não. Eu entrei nessa casa e eu passei, eu não sei se foi a janela ou foi a parede, eu transpassei, eu não abri, eu entrei pra dentro da casa, entendeu? E quando eu entrei pra dentro da casa, o sangue de Jesus tem poder, quando eu entrei pra dentro da casa, tinha um homem lá dentro, e eu fiquei olhando pra ver se a nave ia se embora, e a nave foi-se embora, entendeu? Não sei se levou outra mulher que tava mais eu, né? E só sei que a nave foi-se embora. E eu fiquei lá dentro dessa casa. E o homem, era um homem. Quando eu entrei na casa, tinha um homem branco lá dentro. Ele saiu. E eu fiquei lá, né? Quando a nave foi-se embora, eu peguei e saí de dentro da casa. Eu continuei o caminho, né? Caminhando. Quando eu cheguei lá na frente, eu vi. Glória a Deus, tá incomodando, viu? Quando eu cheguei lá na frente, eu vi um pé de mangueira. E no pé da mangueira, assim, mesmo no pé dela assim, tava cavado só de um lado. Não era na mangueira toda, não. Era só de um lado da mangueira, tava cavado um buraco. Um buraco assim de uns 3 metros. E lá embaixo tinha uma pedra. E eu olhando, né, pro buraco, eu disse assim, não dá pra tampar esse buraco em redor dele, colocar cimento e encher de água limpa. Eu falei desse jeito. Aí passou um por detrás de mim e disse assim, não é pra fazer nada aí. Aí eu peguei e saí, né? Eu saí. Aí é só até aqui eu conto pra vocês, entendeu? Agora eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei que eu vou contar logo do primeiro sonho, porque esse aqui é 2 sonhos, entendeu? Assim, porque eu dormi, me acordei, depois eu fui novamente dormir. Eu dormi de tardezinha, né? Assim, pra boca da noite, né? Aí eu peguei e sonhei que eu vi Cristo em cima de um prédio. Eu sonhei que Cristo estava em cima de um prédio. E eu olhando pra ele tava o vestido igualmente quando ele tava com os discípulos. Igualmente também ele tava comigo pregando o evangelho. Eu vi ele do mesmo jeito, com as mesmas vestes. Aqui vinham, né? Até assim os pés, né? E aquele outro cobria por cima, né? Então, quando eu olhei pra ele, que eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. E ele tava em cima do prédio. O prédio bem altão, ele em cima do prédio. Não tem os 4 cantos do prédio, ele tava em cima de um canto do prédio, segurando algo assim, ó. E quando eu vi, que eu fixei os olhos nele, eu me acordei. Aí me deu logo uma preocupação, porque eu vi ele em cima do prédio, né? Me deu logo uma preocupação. Aí eu peguei
continuei, né? Eu continuei, não, eu me acordei, continuei fazendo as minhas coisas. Jantei, tomei um banho, depois, mais tarde, fui dormir. Quando eu dormi, o sonho continuou, o sonho não parou, o sonho continuou. Aí eu dormi, né? E eu vi no céu um nome bem grande. Não foi assim, bem assim um nome. Eu vi, olhando pro céu, ele começou a aparecer umas letras. Apareceu um V, depois apareceu um O, depois apareceu um L, depois apareceu um T, depois apareceu outro O. Volta, mas ele botou um nome em volta assim, letra por letra, bem grandão no céu pra mim, um nome. E mais lá embaixo também ele colocou um nome bem grandão pra mim, um M e um I. Mas lá embaixo, em cima ele colocou o nome em volta, bem grandão no céu pra mim ver, né? E embaixo ele colocou um M e um I. Cristo está chamando que vocês se voltem para ele, porque ele está voltando. Cristo está voltando, a terra está para acontecer algo tremendo, que nunca aconteceu desde o início da fundação do mundo, e vocês estão prestes a passar por isso. Nós estamos na região da sombra da morte. Todo momento nós podemos sair dessa face da terra. Basta Cristo aparecer em cima das nuvens, né? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo das pessoas se consertar com Deus. As pessoas que são evangélicas, olha a tua vida como é que tu tá, se tu tá de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente tem que renunciar tudo para a gente o quê? Ganhar a salvação da nossa alma. Porque senão quando chegar no dia vocês vão ver Cristo, mas vocês não vão com ele por causa de quê? Porque não teve renúncia. Por quê? Porque não teve, aceitou Jesus, mas eu quero Cristo, quero o mundo, não pode. Cristo não aceita isso de maneira nenhuma, ele disse que tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, ele disse que é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Ele tirou toda a chance, né? Que as pessoas pensam de ir para o céu com tudo, com toda a bagagem. Deixa a bagagem de lado. Bagagem lá no céu não entrar não, entendeu? Até nossas vestes vai ser trocada por vestes o quê? Por vestes resplandecentes, entendeu? Porque tá escrito, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que renunciar tudo por amor a ele, por amor à salvação da nossa alma, né? Ou então vai padecer, então vai pagar um preço muito caro, né? Numa cadeia, como ele mesmo abre a boca e diz, né? Vai passar um tempo preso para poder pagar tudo que deve, só vai sair de lá até pagar o último centavo. Enquanto ainda estiver devendo a ele 1 centavo, vai ficar lá. Só sai de lá quando não estiver mais devendo mais nada. Quando não estiver devendo mais nada, aí sai. É assim que Cristo deixou escrito. Por assim que eu acredito, é assim que as pessoas também devem acreditar. Por quê? Porque se está escrito, é só vocês examinar as Santas Escrituras. Vou ler só mais um versículo para vocês. Ezequiel 34, para vocês verem quem que tá com vocês. Ezequiel 34. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Vocês sabem que é vocês sabem que é o Messias que está para vir pela segunda vez, né? Mas quando vê isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. No meio deles um profeta. Pois então, a palavra de Deus para vocês foi entregue, né? E uma boa sexta-feira, eu vou soltar esse vídeo para vocês. De tardezinha eu faço outro vídeo para vocês, soltando as Santas Escrituras novamente, porque agora eu fiz, agora eu vou postar, né? Quando for mais tarde eu faço outro vídeo, vou postar esse agora e vou apagar para depois fazer outro, entendeu? Porque é assim que funciona, porque não tem outro modo de fazer, entendeu? Tem que ser assim, devagarzinho, vou soltando a palavra de Deus, entendeu? Cristo só quer da nossa parte renúncia e arrependimento. Arrependimento e renúncia. Arrependimento, renúncia e santificação e união. 4 coisinhas. Arrependimento, santificação e união. Essas coisas que o quê? Elas não impactam de nós entrar no reino do céu. Porque muitas pessoas estão caminhando com Cristo para ir para o céu. Quando chega na porta do céu é barrado. Por quê? Porque não deixou as coisas do mundo. Tá com Cristo, ainda tá com as coisas do mundo, entendeu? E Cristo adverte nós nas Santas Escrituras. Nós não pode ter 2 senhores. Ou nós vamos dar gosto a um, que é o Messias, ou então vamos dar desgosto ao Messias e agradar o mundo, né? Que é justamente o que tá nesse mundo, né? Que já tá condenado, né? Então, se tu prefere agradar ele e ainda buscando a Deus, né? Então, porque o tempo católico já tá corrompido. Já tá corrompido. Quem dera se essas pessoas escutassem, saíssem daí, procurassem uma casa de Deus, né? Uma casa que
fala com a verdade, porque a Santa Escritura, ela fala muito sobre idolatria. Então, por que que eles sabem, porque eles têm a palavra de Deus, por que que eles passam por cima? Então, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.